Você já parou para pensar que até os objetos mais simples da sua casa carregam energias? Que aquilo que você considera banal, como um par de sapatos largado num canto qualquer, pode na verdade estar abrindo portas espirituais que você nunca imaginou? Hoje você vai entender por quê, segundo os ensinamentos de fé e discernimento de Padre Pio, há lugares na sua casa que jamais deveriam abrigar certos objetos, principalmente os sapatos. E antes que pareça superstição, eu te convido a ouvir com o coração aberto, porque o que vamos revelar aqui tem base na sabedoria de quem viveu em constante batalha espiritual. Padre Pio, conhecido por suas visões e profunda conexão com o invisível, dizia que o mal não entra na nossa vida de forma escancarada. Ele se infiltra nas pequenas permissões, nos gestos que ignoramos, nos hábitos automáticos que repetimos sem refletir. E você pode se perguntar: mas o que um simples par de sapatos poderia causar na minha vida espiritual? A resposta pode te surpreender. Há lugares que, quando desrespeitados, transformam o lar num espaço de bloqueio, de escassez e de afastamento da presença protetora de Deus. Muita gente não entende por que vive tropeçando nos mesmos problemas. Por que o dinheiro entra e sai com tanta facilidade? Por que a sensação de progresso parece sempre travada? Às vezes o erro não está nas grandes decisões, mas na desordem espiritual da casa. E os sapatos podem ser a chave que revela esse descuido. Padre Pio costumava dizer: onde reina a desordem, a graça hesita em permanecer. E isso vale não apenas para o interior da alma, mas também para o ambiente que te cerca. A tradição cristã, unida ao discernimento espiritual que Padre Pio tanto cultivava, ensina que tudo que nos cerca influencia nossa energia e disposição interior. Um sapato fora do lugar pode parecer irrelevante, mas quando deixado em locais impróprios, como debaixo da cama, por exemplo, ele não apenas bloqueia o fluxo espiritual, mas também simboliza cansaço acumulado, caminhos fechados e sujeira emocional escondida. Você está, sem perceber, dormindo sobre os próprios fardos, sobre as jornadas inacabadas, e isso pesa. Quantas noites mal dormidas você teve e não entendeu o motivo? Quantas vezes acordou mais cansado do que foi deitar? Padre Pio alertava que os ambientes falam, e que Deus também nos instrui por meio da ordem e da limpeza. Sapatos em locais sagrados, como próximo a imagens de santos, dentro de quartos de oração, ou sob a cama onde se busca descanso, são sinais de negligência espiritual. Eles representam a poeira dos caminhos que percorremos sendo misturada com os lugares que deveriam ser de renovação e paz. O inimigo não precisa de muito para encontrar brechas. Um coração distraído, uma casa em desordem e um gesto descuidado são suficientes. E quando você deixa os sapatos nos lugares errados, você permite que aquilo que deveria ser deixado na porta, os desgastes, os conflitos e as impurezas da rua, entre junto e se aloje na sua intimidade. Padre Pio, com sua sabedoria simples e direta, dizia que o lar deve ser terra consagrada, ambiente de luz, e não de confusão. Talvez você nunca tenha escutado isso antes, talvez ache exagero, mas experimente, com fé, mudar esse hábito. Tire os sapatos antes de entrar no quarto. Guarde-os em um local específico, limpo, arejado. Reze enquanto faz isso. Agradeça pelos caminhos percorridos e entregue os pesos do dia a Deus. Isso, segundo Padre Pio, é espiritualidade viva. Transformar o comum em sagrado. Consagrar cada gesto como oração silenciosa. Essa mudança simples pode ser o que falta para destravar áreas da sua vida que há anos estão paralisadas. Não é sobre mágica, é sobre ordem espiritual. É sobre respeitar o espaço onde você mora como templo de paz. O que é sagrado precisa ser cuidado. E você, que busca a presença de Deus no seu lar, precisa começar pelas pequenas atitudes, pelos detalhes que revelam o quanto você honra esse desejo. Hoje, você vai aprender mais do que um ensinamento. Vai descobrir um segredo espiritual guardado por gerações, confirmado por homens santos como Padre Pio e capaz de transformar sua vida.
Então respire fundo, porque o que vem a seguir pode parecer simples, mas carrega uma força silenciosa que já mudou o destino de muitas almas. E pode mudar o seu também, se você permitir. O início do entendimento. Desde os tempos antigos, os sapatos sempre carregaram significados muito além da sua utilidade prática. Eles representam os caminhos trilhados, as escolhas feitas, as lutas enfrentadas. Padre Pio, ao observar a alma das pessoas, via também os sinais externos que refletiam o interior. E dizia: nada do que vem de fora entra em nossa vida sem antes passar pela porta do coração. Por isso, até onde colocamos nossos sapatos é uma extensão de como tratamos a nossa espiritualidade. Deixar os sapatos jogados pela casa, principalmente em lugares sagrados ou íntimos, é mais do que desorganização. É negligência espiritual. Padre Pio alertava que o mal gosta da bagunça, do descuido, do desleixo. Não porque ele precise do caos para existir, mas porque ele se instala onde não há vigilância. E onde não há vigilância, não há espaço para a graça operar livremente. Quantas vezes você entrou em casa e não percebeu que trouxe com você não apenas poeira, mas mágoas, tensões, palavras pesadas, olhares de inveja? Tudo isso se aloja nos sapatos, símbolo do contato com o mundo exterior. Deixar esses sapatos em qualquer lugar é permitir que tudo isso circule pela sua casa, especialmente em ambientes de descanso e oração. O corpo se deita, mas a alma continua em alerta, agitada pela energia mal conduzida. Quando alguém decide mudar esse hábito, está, na verdade, escolhendo consagrar a própria casa. Está dizendo: aqui é território de paz. Padre Pio ensinava que pequenas atitudes feitas com amor e consciência têm mais poder que grandes discursos vazios. Guardar os sapatos no lugar certo com respeito é um gesto silencioso que mostra reverência à casa, à vida e, principalmente, à presença de Deus entre nós. Não se trata de superstição, mas de sensibilidade espiritual. Você não deixaria um lixo acumulado no altar da sua casa, deixaria? Então por que permitir que aquilo que carrega o peso do mundo esteja aos pés da sua cama? Esse descuido abre caminhos invisíveis para a escassez, o cansaço, a confusão. E tudo isso vai tomando conta devagar, como uma sombra que se arrasta e ninguém percebe até ser tarde demais. Padre Pio não falava por medo, mas por amor. Por isso, ele insistia: cuide da sua casa como você cuida da sua alma, porque onde há ordem, há presença de Deus. E onde há presença de Deus, não há espaço para a miséria se instalar. A pobreza espiritual começa no ambiente, nas pequenas permissões, nos objetos fora do lugar, especialmente quando esses objetos carregam o fardo do mundo. O seu lar pode ser um campo de bênçãos ou um campo de batalhas. A escolha começa nos detalhes. E hoje, ao aprender o que um par de sapatos fora do lugar pode causar, você dá o primeiro passo para mudar a atmosfera da sua vida. E não apenas isso, para resgatar uma conexão mais profunda com tudo o que te cerca. A espiritualidade começa no chão. Os antigos sábios da fé sabiam que tudo o que nos cerca fala, não com palavras, mas com presença. Padre Pio enxergava essa verdade com clareza quase profética. Para ele não existia separação entre o espiritual e o cotidiano. A maneira como você entra na sua casa, como organiza seus objetos, como trata seus espaços, tudo isso revelava sua disposição para acolher ou rejeitar a graça. Um dos erros mais comuns cometidos dentro do lar é acreditar que a intimidade nos isenta da reverência. Achamos que porque estamos em nosso espaço podemos relaxar em tudo. Mas a casa é uma extensão da alma. E os sapatos, especificamente, são os guardiões dos caminhos que percorremos. Eles carregam pó, energia, experiências, tanto boas quanto ruins, e precisam de um lugar apropriado para descansar. Padre Pio via a casa como um templo vivo e ensinava que há lugares sagrados que não devem ser violados. O quarto, por exemplo, é um espaço de repouso e regeneração espiritual.
Ao deixar sapatos sob a cama ou ao lado do travesseiro, não estamos apenas cometendo um erro estético, mas espiritual. Estamos misturando pó de guerra com espaço de cura, e isso bloqueia bênçãos. A energia da escassez se alimenta da desordem. Você pode rezar, jejuar e pedir a Deus por prosperidade, mas se o seu lar está cheio de portais abertos pelo descuido, as orações não conseguem alcançar seu pleno efeito. É como pedir chuva em solo que está coberto por lonas. A água vem, mas não penetra. E os sapatos fora do lugar se tornam essas lonas que impedem o fluir da graça. Padre Pio dizia: onde há respeito, Deus permanece. O gesto de guardar os sapatos com cuidado, de limpá-los, de destiná-los a um espaço fora dos locais sagrados, é um ato de respeito. Não é sobre o objeto em si, mas sobre o que ele representa. É um símbolo de que você sabe separar o que é do mundo e o que é de Deus. E esse discernimento é a base de toda vida espiritual saudável. Você pode não enxergar de imediato as consequências desse gesto, mas elas virão. Assim como a terra sente a diferença entre o lixo e a semente, sua casa sentirá a diferença entre o descuido e o zelo. Aos poucos, você perceberá que o ambiente se torna mais leve, as noites mais tranquilas, os pensamentos mais claros. E o dinheiro, que antes parecia escapar, começa a encontrar morada. Isso porque a pobreza, muitas vezes, não está na conta bancária, mas no ambiente espiritual. E quando essa atmosfera muda, o exterior acompanha. Padre Pio nunca foi um pregador da riqueza material, mas sempre alertou: quem vive em ordem espiritual, jamais viverá em miséria interior. E é a partir dessa ordem que todas as outras formas de abundância podem se manifestar. O simbolismo dos sapatos na tradição espiritual. Você sabia que em muitas tradições bíblicas, os sapatos eram retirados como sinal de reverência? Moisés tirou as sandálias ao se aproximar da sarça ardente, pois estava pisando em terra santa. Isso nos mostra que o ato de retirar os sapatos tem um significado profundo. É reconhecer que há lugares onde a presença de Deus exige limpeza, humildade e respeito. Padre Pio valorizava profundamente esses gestos simbólicos. Ele entendia que cada atitude tem um eco na alma. Quando você retira os sapatos antes de entrar em um ambiente de oração, por exemplo, você está dizendo: aqui não é lugar para as impurezas do mundo. Mas quando você os deixa em lugares impróprios, como debaixo da cama, o símbolo se inverte. É como se dissesse: eu durmo sobre a poeira da estrada. E essa estrada nem sempre é tranquila. Nela você pisa sobre invejas, discussões, problemas financeiros, pressões do dia a dia. Tudo isso fica impregnado nos sapatos. E ao colocá-los onde você deveria encontrar descanso e bênção, você mistura aquilo que deve ser deixado para trás com aquilo que deveria te renovar. O resultado? Sono agitado, mente confusa, sensação de opressão. Padre Pio ensinava que o corpo descansa quando a alma está em paz, e a alma só encontra paz onde reina o respeito. Por isso, não é exagero dizer que seus sapatos estão interferindo no seu sono, no seu ânimo e até na sua vida financeira. Eles não são apenas objetos, são portadores de memórias e precisam ser tratados como tal. É claro que o sapato, por si só, não atrai pobreza, mas o ato simbólico de deixá-lo onde não deve estar abre espaço para a bagunça espiritual. E o que começa como desatenção vira hábito, o hábito vira desordem, e a desordem vira bloqueio. E quando você menos percebe, está cercado por uma série de pequenos obstáculos que, somados, constroem uma grande muralha. Por isso, reorganizar os espaços da casa com fé e consciência é mais que uma limpeza, é uma libertação. E começa pelos pés. Padre Pio dizia: Deus não nos pede grandes feitos, mas pequenos gestos feitos com grande amor. Guardar os sapatos com respeito é um desses gestos. E talvez seja ele o que falta para sua vida voltar a caminhar. Afinal, como andar por novos caminhos se os calçados do passado continuam espalhados por toda parte? A sua casa precisa de um novo ciclo,
E isso começa pelo lugar onde você guarda aquilo que te levou até aqui. A casa como território sagrado. A casa é o primeiro altar da vida. É onde você chora em silêncio, onde agradece pelas vitórias, onde repousa o corpo e busca forças para seguir. Padre Pio via o lar como um campo de batalha espiritual e afirmava: Satanás começa a destruir uma vida pela desordem do lar. Porque onde há confusão, não há presença constante de Deus. E os detalhes, como sapatos fora do lugar, são sinais dessa confusão. Sapatos espalhados principalmente em locais de descanso ou oração, dizem ao invisível: aqui não há distinção entre o profano e o sagrado. E quando essa linha se apaga, a proteção espiritual se enfraquece. É como deixar a porta aberta num dia de tempestade. Você não vê o vento entrando, mas sente a bagunça que ele causa depois. Padre Pio dizia que o inimigo é astuto, silencioso e paciente. Ele não precisa de grandes escândalos para agir. Basta uma distração, um costume errado, uma repetição inconsciente. Por isso, os santos e místicos sempre foram atentos aos detalhes. Eles compreendiam que o espiritual se manifesta no físico e que tudo comunica. A energia que circula na sua casa é moldada pelos objetos, pelos sons, pelas palavras e pelos hábitos. Quando você começa a transformar seus costumes, mesmo os mais simples, você reposiciona sua casa como um ambiente de cura. E a cura começa do chão para cima, dos pés ao coração, dos sapatos ao espírito. Por isso, o desafio aqui não é apenas estético, mas espiritual. Onde os seus sapatos descansam? O que eles representam? Eles estão levando poeira para onde deveria haver paz? Estão sendo um lembrete constante de que sua vida está sem direção? Ou estão guardados com carinho, como testemunhas silenciosas do quanto você caminhou até aqui? Padre Pio não fazia pregações vazias. Ele vivia a simplicidade com profundidade. E se ele visse a sua casa hoje, o que diria? Provavelmente algo direto, mas cheio de amor. Organize o que está ao seu redor, e a paz te encontrará por dentro. Porque Deus habita na ordem, e a pobreza se alimenta do desleixo. Recolher os sapatos é recolher os excessos. É sinalizar ao céu que você está pronto para um novo tempo, um tempo onde até os seus passos serão guiados com mais leveza. Sapatos e caminhos espirituais. Os sapatos que usamos contam histórias. Eles conhecem lugares que nossos lábios jamais confessaram. Guardam passos apressados, fugas silenciosas, esperas dolorosas. E quando colocamos esses objetos carregados de energia em locais sagrados do nosso lar, permitimos que as emoções desses caminhos se instalem ali. Padre Pio dizia que o inimigo sempre acompanha os nossos rastros. Por isso, é preciso purificá-los com discernimento. Há quem pense que basta limpar a casa com produtos, mas se esquece de que a energia permanece onde a intenção não chegou. Um sapato limpo por fora, mas sujo de mágoas, carregado de cansaços e angústias, ainda é uma porta de entrada para a perturbação espiritual. Por isso, o gesto de guardar sapatos com respeito é também um ato de cura. Em muitas aparições e relatos espirituais, santos como Padre Pio relatavam que os ambientes mais carregados espiritualmente não eram os mais escuros, mas os mais desorganizados. O caos material revela o caos interior. E a bagunça começa nos detalhes. Um sapato esquecido aqui, outro ali, até que tudo se torna ruído. E onde há ruído, não há espaço para escutar a voz de Deus. Você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam mesmo com pouco? Porque elas aprenderam a respeitar a energia do que possuem. Elas guardam os objetos com zelo. Sabem que tudo tem um tempo e um lugar. E que sapatos largados ao pé da cama não trazem descanso, mas peso. Não renovam, mas drenam. Não organizam, mas bloqueiam. Padre Pio insistia na importância dos sinais. Ele sabia que Deus fala por símbolos. E tudo que você ignora no físico se repete no invisível. Por isso, manter seus sapatos organizados, limpos, em um local apropriado, longe de ambientes sagrados, é mais do que estética. É uma forma de demonstrar que você entende o sagrado
até no simples. Talvez pareça pequeno demais para mudar sua vida, mas não é o tamanho da atitude que importa, e sim a profundidade do gesto. Uma simples mudança de lugar pode representar um grande reposicionamento espiritual. Quando você começa a honrar até o lugar dos seus sapatos, você se torna apto a honrar também os lugares por onde deseja caminhar. E aí está o segredo. Quem honra os passos dados, atrai novos caminhos. Quem trata com respeito aquilo que o levou até aqui, se torna digno de receber o que está por vir. E a pobreza, que é a ausência de sentido, não encontra mais lugar para se instalar. O hábito que fecha portas. A pobreza, muitas vezes, não chega como falta de dinheiro, ela vem como peso nos ombros, como portas que não se abrem, como oportunidades que evaporam. E segundo o Padre Pio, isso começa nos hábitos invisíveis. Aqueles que repetimos todos os dias sem nos dar conta, mas que silenciosamente afetam a vibração da nossa casa. Deixar os sapatos em locais errados é um desses hábitos. E não estamos falando de superstição, mas de conexão espiritual. Quando você faz da sua casa um espaço de honra, tudo dentro dela começa a cooperar com o bem. Mas se os detalhes revelam desprezo ou descuido, o mal se aproveita. Padre Pio dizia que o inimigo se infiltra pelas rachaduras da atenção. O que você permite se acumular em sua casa, acumula também em sua alma. E sapatos amontoados sob a cama, em cantos de oração, ou próximos a objetos sagrados, vão formando um campo simbólico de fechamento. É como se cada par ali dissesse: aqui, os caminhos estão parados, e isso se reflete em relacionamentos estagnados, negócios que não prosperam, e cansaços que não se explicam. Quantas vezes você se sentiu desanimado sem saber o porquê? Ou viu seu dinheiro se esvaindo sem razão? São sinais. E Padre Pio ensinava que os sinais não devem ser ignorados, pois são alertas do alto. Pequenas atitudes carregadas de consciência podem quebrar ciclos antigos. Podem reabrir portas que foram trancadas pela desordem. Guardar os sapatos longe de onde você descansa ou ora é como dizer: eu escolho deixar fora de mim tudo o que não pertence à paz. É um gesto simples, mas cheio de poder. E é justamente por ser simples que tanta gente ignora. Mas você, que busca uma vida diferente, precisa começar onde ninguém olha. Padre Pio não tinha luxo, mas vivia em abundância espiritual. Porque tudo o que tocava era com zelo. Tudo o que fazia era com intenção. E esse é o segredo que transforma casas em lares abençoados. O cuidado com os detalhes. Sapatos bem guardados, oração constante, silêncio respeitado, tudo isso é território fértil para o milagre. Portanto, pare de pensar que seus problemas financeiros são apenas questão de números. Às vezes é a sua casa gritando por ordem, é a sua alma pedindo por clareza. E o primeiro passo para destravar tudo isso pode estar bem aí, aos pés da sua cama. A linguagem silenciosa dos objetos. Padre Pio acreditava que os objetos absorvem intenções. E os sapatos são como diários silenciosos. Guardam o que os olhos não veem. Por onde andamos, deixamos pegadas. Por onde pisamos, colhemos marcas. E essas marcas ficam nos sapatos. Agora imagine dormir todos os dias sobre essas marcas, sem sequer percebê-las. Isso se torna uma espécie de aliança com o desgaste. Muitos dos bloqueios que enfrentamos são reflexos da forma como tratamos nosso ambiente. Se os sapatos carregam os caminhos e as dores da rua, eles precisam de descanso fora dos locais de comunhão. E o curioso é que, ao começar esse novo hábito, algo muda. O quarto se torna mais leve. O ambiente de oração ganha mais força. E a alma, que parecia inquieta, encontra silêncio. Esse tipo de transformação é o que Padre Pio mais desejava ver nas pessoas. Uma espiritualidade viva, concreta, que começa nos gestos diários. Ele não queria seguidores místicos, mas pessoas conscientes. E uma pessoa consciente entende que sapato é instrumento. E que instrumentos não podem estar em qualquer lugar, ou perdem seu poder. Você já sentiu sua casa pesada?
como se o ar não fluísse, como se algo invisível estivesse bloqueando o ambiente. Pode ser o acúmulo de energia nos lugares errados. Pode ser o cansaço do mundo descansando onde você deveria ser restaurado. A energia precisa circular, e os sapatos, quando mal posicionados, se tornam pontos de estagnação. A casa deve ser um rio de luz, não um depósito de memórias antigas. Quando você guarda bem os sapatos, está dizendo: obrigado, Deus, por me permitir caminhar. Agora, descanso meus passos com respeito. Isso muda tudo, porque gratidão abre portas enquanto descuido as fecha. Padre Pio via a simplicidade como caminho para o sagrado, e nesse caminho até os sapatos têm lugar. Não porque são mágicos, mas porque mostram o quanto você está disposto a transformar o comum em espiritual. E essa é uma das maiores provas de fé, fazer o ordinário se tornar extraordinário. Não subestime o poder dos detalhes, pois, como dizia Padre Pio, o que é feito por amor nunca é pequeno. Testemunhos silenciosos. Não é raro ouvir histórias de pessoas que, ao reorganizarem seus lares com consciência espiritual, experimentaram verdadeiras reviravoltas. Pessoas que, após anos de estagnação, começaram a prosperar financeiramente. Outras que dormiam mal por anos e, de repente, passaram a repousar em paz. Tudo isso porque começaram a respeitar os símbolos da casa. E isso inclui os sapatos. Padre Pio era procurado por pessoas aflitas, muitas vezes sem saber de onde vinham seus sofrimentos. E, frequentemente, a orientação dele era simples: reze, purifique, organize. Parece pouco, mas para o mundo espiritual, são chaves. Ele compreendia que, onde há limpeza e ordem, há espaço para a atuação divina. E onde não há espaço, o céu não força a entrada. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sinta uma mistura de surpresa com esperança. E isso é bom, porque a consciência é o primeiro passo para a mudança. Você não precisa fazer grandes reformas, mudar de endereço ou gastar fortunas. Comece com o que tem. Comece com os sapatos. Coloque-os em um local específico. Ore enquanto os limpa. Consagre seus passos ao Senhor. Peça que todo o cansaço e peso acumulado naquele par de calçados seja levado embora. E veja o que acontece. Os resultados não vêm com barulho, mas com paz. E a paz, essa sim, vale mais do que qualquer fortuna. Padre Pio era um homem de milagres simples. E talvez hoje, esse vídeo seja um milagre simples para você. Um lembrete do céu dizendo: eu vejo os seus passos e quero guiar cada um deles. Mas para isso, é preciso deixar os caminhos livres, inclusive dentro da sua casa. A pobreza vai embora quando a alma encontra sentido. E o sentido começa quando você entende que tudo tem lugar, até os sapatos, e que quando estão no lugar errado, carregam consigo o que te impede de prosperar. Você está pronto para colocar sua casa em ordem? Está pronto para mostrar até nos detalhes que a graça de Deus é bem-vinda? Um gesto, uma transformação. Ao longo de sua vida, Padre Pio ensinou que não é necessário entender tudo para obedecer. Às vezes, basta confiar. E se hoje você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse ensinamento não veio à sua vida porque sim. Ele chegou porque é hora de mudança. E essa mudança começa agora. Mude a posição dos seus sapatos. Faça isso com fé. Faça isso com intenção. Dê a eles um novo lugar. Longe do seu quarto. Longe do seu altar. Longe da sua cabeça. E diga: aqui só ficam coisas que elevam. Aqui só habita a presença de Deus. Você vai perceber a diferença nos próximos dias, nos seus sonhos, no seu humor, na energia do lar. Porque onde há zelo, há visita do alto. E onde há respeito, há abundância. A pobreza odeia lugares bem cuidados, pois ela se alimenta do caos. Não duvide da força que existe num gesto simples, porque se você ignorar isso, continuará preso aos mesmos ciclos. Mas se der esse passo, ainda que pequeno, abrirá portas para milagres discretos e permanentes. A espiritualidade verdadeira começa no chão.
Começa com os pés. Começa com aquilo que parece não importar, mas que aos olhos de Deus tem um valor eterno. E você, que ouviu tudo até aqui, está sendo chamado para caminhar diferente. Sapatos no lugar. Alma em paz. Caminho aberto. Se entendeu o porquê nunca deve deixar seus sapatos em certos lugares, a decisão está nas suas mãos. Não é sobre medo, é sobre sabedoria. É sobre alinhar sua vida à ordem espiritual que Padre Pio tanto ensinou. Coloque em prática. Teste. Experimente a leveza que vem com esse gesto. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou alguma área esquecida da sua vida, compartilhe com alguém. Alguém que talvez esteja preso na mesma escassez sem entender o porquê. Às vezes, uma palavra liberta. Às vezes, um vídeo transforma um destino inteiro. Curta esse vídeo se ele falou ao seu coração. Comente aqui embaixo. Eu escolho colocar ordem no meu lar. Assim saberei que você está comprometido com essa nova fase. E se ainda não se inscreveu, se junte a nós. Aqui falamos de fé com profundidade, com verdade, com alma. Acredite, você não está aqui por acaso. Padre Pio dizia que nada é coincidência. Se você ouviu isso até o final, é porque Deus está reorganizando seus passos. E o primeiro sinal é: onde estão seus sapatos? Quantas vezes você pediu a Deus uma resposta? E ela veio de forma simples, silenciosa, escondida em um detalhe que ninguém mais percebe. Às vezes, o céu fala baixinho, para ver quem ainda está disposto a ouvir com atenção. E hoje, talvez, essa mensagem tenha sido exatamente isso. Um sussurro de Deus, usando algo tão cotidiano quanto os seus sapatos para revelar um grande ensinamento. Porque a vida espiritual não é feita apenas de grandes milagres, mas de pequenos gestos, que somados constroem uma existência abençoada. O lugar onde você deixa os seus sapatos pode parecer insignificante, mas simboliza algo muito maior. Onde você deposita o peso dos seus caminhos, onde descarrega as impurezas dos seus dias, onde decide o que merece ou não entrar no seu espaço sagrado. E quando você escolhe com consciência, quando age com intenção e fé, o mundo ao seu redor começa a responder. O ar fica mais leve. O ambiente se harmoniza. E o que antes parecia travado, começa a fluir. Esse não é apenas um vídeo sobre organização, é um convite para transformar o seu lar em um refúgio espiritual. É sobre cuidar daquilo que os olhos não veem, mas que a alma sente. É sobre viver com propósito, até nos detalhes. Padre Pio sempre dizia que o coração que ama verdadeiramente a Deus se revela nos pequenos atos. Então, que os seus sapatos sejam guardados com gratidão, como símbolos da sua jornada, e que cada passo futuro seja guiado pela paz que nasce da ordem interior. Se essa mensagem tocou o seu coração, é porque ela encontrou morada em algum lugar dentro de você. Talvez num cômodo esquecido, talvez numa dor silenciosa, talvez numa busca por sentido. Então permita que essa transformação comece hoje, não apenas pelos seus pés, mas pelo caminho inteiro. Comente aqui embaixo. Eu consagro meus passos à paz. Assim, você afirma essa decisão diante de Deus e fortalece sua aliança com a luz. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como essa, profundas, reveladoras e que despertam o que há de melhor em você. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e lembre-se, tudo o que começa com fé termina em milagre. E o seu pode ter começado exatamente agora, no exato momento em que você decidiu olhar até para os seus sapatos com novos olhos.